Diagnóstico de sensores nos motores diesel. Instrutor e proprietário da Universidade do Automóvel lá de Recife, diretamente de Recife para São José dos Campos, mais de 20 anos de experiência nos sistemas diesel e ciclo Otto. Eu queria muitas palmas para Edmilson Santana, agora aqui no palco. Valeu! Olá, pessoal. Boa tarde. Fraco, hein? Comeram não? Boa tarde. Mais energia é bom. Pessoal, antes de tudo, parabenizar Celso, Formigoni e Daniel pelo evento. Vejo que está acrescentando e muito para todos que estão aqui, né? Vocês que deixaram as residências, algumas famílias, para estar um fim de semana aqui com a gente. Então a gente tem que fazer valer a pena isso. E vejo que todos que me antecederam fizeram valer a pena. Espero que também faça valer a pena para vocês o que a gente vai passar aqui, tá? Já fui apresentado. Falar só, antes de tudo, desse trabalho que nós fazemos, tá? Então, depois de muito tempo dentro de montadora, antes de montadora Senai, foram mais de 20 anos dentro de montadora, a gente achou que era de ir para o mercado e levar uma proposta diferente. Como diferente? Treinamento é tudo igual. Mas a gente tem uma filosofia na empresa que é o seguinte: aqui é na prática. Por quê? Os nossos treinamentos, ele tem que ter uma aplicabilidade no dia a dia de vocês. Você tem que voltar dele fazendo algo que você não fazia. Porque a aprendizagem, ela vem quando a gente muda de atitude. Se vocês forem para a oficina amanhã, de tudo isso que vocês viram esses 2 dias, e plantou uma semente de algo diferente, valeu muito a pena para todos nós estarmos aqui. Eu e os outros colegas, que também deixamos nossa família no fim de semana para estar aqui, né? Assim, só para ilustrar, o nosso colega Vladimir, que deu palestra antes, os filhos dele estão em casa gripados. Ele estava aqui preocupado com os filhos, mas deu o melhor. Por que deu o melhor? Porque vocês vieram buscar o melhor. A gente faz o nosso trabalho lá na cidade do Recife, mas lá é só a base. A gente atua em todo o Nordeste e até em alguns locais fora do Nordeste, tá? Não sou eu sozinho, é uma universidade. Então a gente busca se cercar de colegas que acrescentem algo a vocês. Então aqui eu apresento a parte da equipe técnica, que eu faço parte dela, mas também tem uma equipe para gestão, porque a gente acredita em levar soluções para vocês para o negócio. Treinar por treinar não adianta nada, gente. Mas treinar fazendo a coisa acontecer, isso vale a pena. Só passar aqui, só um minutinho. Eu não vou ler isso aí, vocês estão vendo. A gente atua em ciclo diesel e ciclo Otto, tá? Temos ali o nosso portfólio, treinamentos que nós executamos para o ciclo diesel, mas também a gente pensa no seguinte: nós temos o que a gente chama de curso de curta duração, que é aquele curso de um fim de semana, é aquele curso com no máximo 5 dias, que é para atender você que já está no segmento. Mas a gente sabe da dificuldade de formar mão de obra, de ter mão de obra. Se eu tivesse gente para indicar, todo dia eu indicava alguém. Impressionante. Mas falta essa mão de obra. E por isso que a gente criou, pessoal, esse trabalho aqui, ó, de formação. Então a gente trabalha lá e pode trabalhar na cidade de vocês. A gente já tem um modelo formatado para isso, inclusive. Formação de profissionais. Mecânicos, eletricistas, consultores de serviços. Porque a gente às vezes precisa de gente para atender cliente, não é não? E atender cliente tem um quê a mais, porque você não só tem que dominar conceito técnico, não, gente. Tem que dominar de gente de vendas. Porque a gente vende para ser humano, a gente não vende para caminhão, nem para picape. A gente vende para pessoas. E quando a gente sabe se relacionar com essas pessoas, a coisa cria outro patamar. Podem ter certeza disso. Relacionamento é tudo. Mesmo numa venda técnica, meu amigo ali que é um excelente vendedor, parabéns. Meu amigo da casa, é você mesmo da casa do Arla, seu sacana. Parabéns.
Porque ele sabe se relacionar com pessoas. Estou errado? Vai, conta teu segredo, vai. Você sabe se relacionar com pessoas, não sabe? Legal. É isso aí. Pessoas fazem a diferença, gente. Tá? Não esqueçam disso. Pessoas fazem a diferença. Também levamos curso sob medida, ou seja, você tem uma necessidade, a gente te atende. A gente tem feito desde o ano passado um trabalho para as empresas de ônibus da Grande Recife. Acho que só não atende, das empresas que atendem a Grande Recife, acho só 3. As outras já passaram pela empresa num trabalho técnico para desenvolver os mecânicos. Os caras sabem trabalhar? Sabem. Mas o que é que a gente faz? Dá o detalhe, burila, arruma a casa. É isso que a gente tem feito. Vou continuar, inclusive, nessa segunda-feira. Tem lá um consórcio chamado Conorte, são 3 empresas. Na segunda-feira a gente continua fazendo o trabalho que fizemos até a quarta-feira antes de vir para cá. Mas vamos em frente. O que é que nós vamos tratar aqui com vocês? Os nossos colegas que nos antecederam trouxeram um embasamento técnico maravilhoso para vocês. Excelente. E eu não vou chover onde já está molhado. Eu quero trazer algo novo. Novo em que sentido? Mostrar que a gente tem desafio, mas também a gente tem solução. Por esse monte de caras que passaram por aqui, e eu fico lisonjeado de fazer parte, porque a gente consegue trazer solução para vocês em relação ao Euro 6. Então nós vamos tratar aqui de testes práticos. Sensor de NOx, particulado, amônia. Vamos falar de teste prático de tanque de Jampi Expert. De tanque da família Multijet, que na verdade, esse sistema da Multijet, que é da Stellantis, ele é aplicado em várias soluções, não só na Stellantis. Então, legal é isso. Se eu entendo esse, eu vou ter uma noção de vários outros, tá? Mas, gente, não parece um satélite que vai ser lançado? Cheio de papel térmico lá? Aquilo ali é um sistema de pós-tratamento. Tá? Aquilo é um sistema de pós-tratamento de um delivery, 18180. Tudo isso que a galera falou é verdade, tá aí, ó. Tá vendo aqui, ó? Que é verdade? Que existe? Deixa eu dar uma panorâmica para vocês. Isso é um desafio, é ou não é? Reparar isso aqui. Vamos dar uma panorâmica lá, ó. Tá? Olha só. Depois eu comento cada parte. Mas olhem os detalhes do negócio. Né? Então aquilo que foi visto em slide, está aí, ó. Nos esperando em breve na nossa oficina. É verdade? E aí a gente tem que reparar. Tem que dar conta para o nosso cliente, pessoal. É isso que a gente tem que fazer. Dar conta para o nosso cliente. Tá? Olha só. Você vê que tem muita proteção térmica, porque é esperado, claro, uma zona de calor elevado, com alguns sensores posicionados, com atuador posicionado, né, que é o bico injetor do SCR. Se você olhar o bico injetor do SCR, ele tem refrigeração pelo líquido de arrefecimento nessa solução. E é uma solução muito parecida, se você pegar o bico injetor de Arla, de um Compass, por exemplo, é igualzinho àquele ali. Inclusive tem refrigeração também. Só que tem um detalhe. A bomba que o refrigera não é uma simples bomba, é uma central. Porque ele trabalha com protocolo Lean. Ué, que é isso? Protocolo de comunicação. É isso que nos espera. Dá para medir isso com multímetro? Infelizmente não. Protocolo Lean só com osciloscópio. Ah, eu não sei usar osciloscópio. Está na hora de aprender, gente. Eu tenho um pensamento que guia a minha vida. Qual é? Tem hora que você tem que desaprender para aprender de novo. Solte velhos conceitos que estão na tua vida profissional, porque se você se manter com eles, você não consegue avançar, porque tem de novo. Então, às vezes, você vai ter que desaprender. Vai ter que largar o passado para se abraçar com o novo, se quiser continuar no mercado. O mercado ele é cruel.
Quem não se atualiza fica para trás. Essa é a realidade. Mas veja só. Aqui eu tenho a divisão do conjunto, tá? Deixa eu ficar aqui meio de lado para poder falar com ele para vocês. Então, tudo aquilo que a rapaziada falou, ó, DOC, né? DOC, DPF, SCR, ASC ou CUC, como queira, são exatamente os estágios de tratamento, né, pessoal? Então, aqui eu tenho ele num conjunto único. Então, aqui, ó, o DOC, o DPF, o SCR, o ASC, esse aqui trata amônia, nós já sabemos, esse aqui trabalha os processos do ar, esse aqui armazena e depois faz a regeneração do particulado, esse faz um pré-tratamento e a partir dele tudo começa. Então, eu tenho que diagnosticar isso aqui. Ao mesmo tempo, eu tenho que diagnosticar a sonda de NOx, o sensor de temperatura, mais outro sensor de temperatura, mais outro sensor de temperatura. São 4 zonas de leitura de temperatura. E, na verdade, esse sistema, ele reúne tudo isso numa central de leitura de temperatura. Tá? Que eu, inclusive, tenho que dar continuidade à pesquisa para ver se ela é simplesmente tensão ou se, de repente, também é uma central. Essa resposta, infelizmente, eu ainda não tenho, porque não deu tempo de voltar e pesquisar nos acessos que eu tenho nas concessionárias. Mas pesquiso e coloco lá na nossa rede social. Quem quiser ver depois, Universidade do Automóvel. Lá eu vou falar se essa temperatura é simplesmente o sinal analógico ou é um protocolo de comunicação. Depois vocês olhem lá, Universidade do Automóvel, e vão ter a resposta, não na semana que vem, mas na próxima, porque semana que vem eu viajo de novo. Dessa vez a gente vai a Fortaleza. Mas vamos lá. Além de você ter uma sonda depois e uma sonda no antes, ó, olha o diferencial de pressão aqui. Ó. Então você vê que a gente tem uma série de elementos para serem diagnosticados aqui no conjunto, né? E aí vem aquela história. Você tem uma dor? A gente tem a solução. Né? Por quê? Olha os equipamentos que a Hybrid oferece para vocês. Tá? A Hybrid é o nosso parceiro de longa data. Na verdade, Celso é meu amigo de época de Fiat. Não vou falar de quanto, senão vai ver como a gente está velho. Tá? A gente trabalhou junto em materiais que desenvolvemos. Mas veja a solução que a Hybrid criou. Se eu preciso testar sensor NOx, sensor de particulado, sensor de amônia, o tanque de ar da Jampi, por exemplo, eu uso o NOx Tester. Matei o meu problema. Se eu preciso testar os sensores de temperatura, injetor de ar, sensor diferencial de pressão, sensor teste. Acabou o problema. Se eu quero testar as bombas de ar, tá lá. Pump. Acabou o problema. E digo a vocês, por ter feito, eu peguei os caminhões Vox e usei o pump, testei todas as bombas de Euro 6 desse modelo que vocês viram aqui no filme. E deu certo. Meteor e as outras, que a Vox usa esse modelo padrão que é derivado da Denox 2.2. Funcionou, testei. Há 2 semanas atrás eu peguei um defeito intermitente com o pump, usando o pump. Exatamente numa dessas bombas de Euro 6. Volkswagen. Ou seja, a gente já está preparado para ajudar vocês também na parte de Euro 6 com o pump, além do próprio NOx, né? E se você quer conferir as condições dos estágios do pós-tratamento, temos aqui o EcoTorque, do qual a gente pode avaliar o NOx. Ou seja, está vendo que tem solução completa? Que não precisa a gente ficar tão preocupado. Agora, equipamento é uma parte, né? Como o Formigoni falou. Ter equipamento e deixar guardado não adianta de nada. Então eu tenho que ter equipamento e, ao mesmo tempo, conhecimento. Unindo essas duas coisas, aí eu consigo resolver o problema do meu cliente. Isso resulta em mais grana no caixa. A gente nunca pode esquecer disso. Empresa está aí para ganhar dinheiro, não é verdade? Muito bem, senhores. Vamos então
ver como os equipamentos são capazes de nos ajudar nesse dia a dia, tá? Nox Tester já é mais conhecido de todos, mas é interessante a gente relembrar como funciona, como tem uma célula de leitura numa sonda de NOx, né? A gente nunca pode perder em mente que, na verdade, a sonda de NOx ela é um conjunto. Tem até ali uma para mostrar para vocês. Tá? Essa é antiga, né, Celso? Já viu quantas feiras aqui? Automec, Autonó, umas três. Acho que talvez alguns nunca tenham aberto, né? Mas tá vendo que isso aqui é uma central, gente. Então eu tenho uma central que recebe informações de uma célula de leitura. E aqui eu tenho essa célula de leitura, que basicamente, se você tem uma primeira câmara que vai fazer a decomposição do O2, vai bombear o O2 para fora, e esse bombeamento vai permitir fazer a leitura de O2. Uma segunda câmara vai fazer a decomposição do NO e do NO2, ou seja, do óxido, também bombeando oxigênio, e a partir desse trabalho, a gente fica sabendo quanto de oxigênio tem. Tanto de oxigênio como de NOx, né? Para isso, o sistema tem que ser aquecido internamente a 600 graus. Então, precisa de um aquecedor. Então, basicamente, eu vou ter célula de leitura e aquecedor. Só que essa informação não chega diretamente para a central. Ela é transmitida por protocolo CAN, né? O Alex, inclusive, está oferecendo a vocês treinamento de graça e também botou alguma coisa paga aqui também para vocês de CAN. Aproveitem, gente. Façam o treinamento de CAN. Dominar como testam a rede CAN é básico. Multímetro e conhecimento. É isso que você precisa. Então, ó, quem não sabe, tem que aprender. Porque às vezes o problema não vai estar no sensor, vai estar na rede. E aí, como é que eu faço? Só para ilustrar, esse treinamento que eu estou fazendo no consórcio Conorte em Recife, um Mander 08. Ele tem um sensor de umidade e temperatura, que é protocolo CAN. Chega lá, coloquei o scanner com a rapaziada. Falha. Ok. Tinha falha, agora falha de quê? Usando um simples multímetro. Conclusão. O sensor, que na verdade é uma central, ele estava derrubando o barramento CAN. A resistência do barramento estava ok, 60 ohms, né? Na verdade impedância, a gente chama resistência, mas na verdade é impedância. Senão o meu professor lá de eletricidade que está no céu, ele vai ficar puto comigo na época de escola técnica, né? Falar impedância é resistência, mas tudo bem. Então veja, coloquei isso, medi tensão, um barramento que era para ter 5 volts somados, cada barramento estava batendo 21. Adiantava trocar o sensor? Resolveria, mas se não fosse ele, porque ele era a causa. Mas antes de eu ter a certeza que era ele, eu tive que medir. Sabe por quê? Senão você fica trocando para ver se fica bom. E saca aquela que você troca e não resolve. O que é que você faz? Não pode devolver a peça. Aí chega para o cliente e fala, olhe, mas tem também isso aqui. Tem também isso aqui. E vai, né? Daqui a pouco fica tão caro que ele não volta mais para você. Por quê? Tu não treinou, tu não comprou equipamento e fica fazendo na base da tentativa e erro. Ou então fica pedindo dica toda hora. Né? Formigone Rio ali, ó. Cara, você dá dica, eu dou dica para os meus alunos. Tem até grupo de WhatsApp para isso. Mas tem cara que é assim. O céu ficou um pouquinho nublado. Professor, por que o céu está nublado? Filho, pesquisa um pouquinho. Entendeu? Então é preciso, gente, que a gente entenda que a gente tem que se preparar, porque senão tentativa e erro só faz perder dinheiro. É isso que acontece, tá? Mas vamos para frente. Esse meu passador não está muito legal. Então veja, quando eu penso em uma sonda, por exemplo, se eu vou fazer os testes, eu largar essa aqui um pouquinho.
Se eu vou fazer os testes on-board, é isso aqui, ó, basicamente. Eu só consigo medir a alimentação elétrica e Redcam. E para medir se ela está com eficiência ou não, Celso criou a solução, que é o NOx, né, Celso? Aí. Hã? E aí, galera, ó, mas antes de falar da leitura com NOx, eu tenho que, se for necessário, testar a Redcam. Aí eu trouxe aqui apenas para ilustrar para vocês uma Redcam desse motor Multijet 2, Euro 6, exatamente da família Stellantis, tá? Observa que aqui fica claro, ó, duas sondas penduradas na mesma Redcam que está ligada a quem? A ECU, a Central de Gerenciamento. E essa mesma Redcam, ó, serve a central do Arla, que são essas duas saídas aqui, ó. Resultado, se essa Redcam cair, eu derrubo o sistema inteiro, pessoal. E uma simples medição com um multímetro me ajuda a descobrir isso. Ok? Às vezes, o que falta é conhecimento e acesso à informação. Então, pessoal, assina um serviço de esquema elétrico, pelo amor de Deus. Está assim para aí fora. Não está aqui, mas eu não tenho vínculo. Doutor Iê, Oficina Conectada, que é parceira nossa na empresa. São boas empresas que oferecem esquema e informação, gente. Sem esquema e informação é tiro no escuro. É perda de tempo, tá? Mas vê só. No caso da sonda, os testes que são feitos off-board, a gente tem algumas referências, eu não estou criando essas referências, são referências hybrid, para uma sonda nova. Essa da parte da sonda usada, o negócio passou demais. É muita experiência de campo, tá? Em torno de 50 ppm, vamos botar como limite para uma sonda usada. Então, o que é que eu devo observar na hora da medição? Valores, parâmetros. A vida é feita de parâmetros. E comportamento. Sonda tem comportamento. Ela tem que estar sensível à variação dos gases na sua célula. Para isso, o que é que a gente faz nos cursos? Sopra. Sopra a sonda. Só não pode fazer isso às segundas-feiras quem toma uma, tá? Porque corre o risco de pegar fogo. Tem aluno que eu falo, ó, você não pode soprar não. Eu conheço seu histórico. Então outro sopra para a gente. Mas ela fica sensível, pessoal. Esse é um dos testes, parece brincadeira, mas tem que soprar. E aí você percebe. Uma outra coisa é aqui, ó. Flutuação de valores. Às vezes você pega uma sonda, ela está, eu chamo tecnicamente desbandada, ela não pega a banda, ela flutua. Acabou, joga aquilo fora. E um cuidado que a gente tem que ter é com sonda nova. Quem já pegou sonda nova aqui, que quando botou no caminhão continuou com problema? Olha lá. Tem alguns aqui. Galera, a gente sabe que, mesmo uma peça nova, às vezes pode apresentar problema. Então, qual é a dica? Faz a verificação dessa sonda antes de colocar no lugar. Isso aqui é uma sonda nova, tá? Que eu comprei lá para usar no treinamento. Na hora que eu medi, a sonda com defeito. Nessa primeira tela até passa, né? 18, 19, 18, está ali, tudo bem. NOx ppm, tudo bem. Mas na hora que você bota para funcionar durante muito tempo, e é uma dica legal, deixa o sistema estressar um pouquinho. Passa ali uns 10 minutinhos com ela, para ela poder aquecer, para ela poder ganhar, né? Um pouquinho mais de funcionamento para ver se ela passa no teste. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Opa. Colocar essa aqui para rodar. É uma gravação, está meio truncada, mas observa que ela começa a perder valores, ó. Até aí, 17,9, o negócio já está ficando feio para o oxigênio, né? Olha o que aconteceu com o NOx. A gente gravou pedaços. Olha lá, sonda nova. Você põe isso no caminhão, o cliente sai e volta. É isso que vai acontecer. Então, pessoal, a dica é essa, ó. Testa antes.
mesmo que a sonda seja nova, tá? Para não ter dor de cabeça depois. Seguindo aqui, trazemos algo que para muitos aqui será novidade, que é o sensor de particulado, tá? Sensor de particulado você tem de 3 tipos. A gente vai falar só de um aqui. Por quê? Porque é o que se usa no dia a dia. Mas você tem por radiofrequência, sensor de particulado, ou seja, tem ligação com DPF, ok? Eu tenho um sensor de particulado capacitivo e tem esse modelo, que é o sensor resistivo, pessoal. O sensor de particulado, nesse caso aqui o resistivo, ó, ele está posicionado pós-DPF, porque obviamente o papel dele é verificar a eficiência do sistema em relação ao tratamento do particulado, tá? E como é que ele faz para enxergar que existe problemas? Qual é o princípio de funcionamento? Porque, ó, quando a gente entende o princípio de funcionamento das coisas, a gente consegue raciocinar. Nem sempre, pessoal, dá para fazer as coisas com dicas. Tem coisa que foge do comum. E aí? Eu tenho que entender como funciona para poder raciocinar. Considerando isso, vamos ver como é que funciona. O sistema ele vai ser composto, tá, de uma placa formada por um material específico, onde nela vão estar depositado material formando 2 eletrodos numa superfície, numa parte. No lado oposto eu vou ter um aquecedor, tá? Um aquecedor. Então, são esses eletrodos que serão responsáveis pela detecção de excesso de particulado. Vamos lá, vamos ver quem estava nas aulas de eletricidade lá no Senai ou na escola técnica. O que é que ele está medindo aqui, pessoal, do instrumento? Corrente? É isso aí, corrente. Então veja que ele é um sensor que trabalha por medição de corrente. Tá? Medição de corrente. Seguindo em frente, a gente tem aqui os eletrodos em 3 situações. Imagina o seguinte, à medida que o carro está funcionando, dependendo da situação, se tiver particulado, ele começa a acumular entre os 2 eletrodos. Particulado, você tem normalmente ali o quê? Carbono, né? Carbonização. E aquela carbonização, aquele particulado, ele é condutivo. Tranquilo? Vejam que na lâmina anterior não há ligação entre os eletrodos. Mas, na hora que começa a depositar o particulado, eu vou criando essas ligações. Mais uma vez a aula de eletricidade lá, vamos ver. Arruma um brinde, viu, Celso? Se alguém responder 3 seguidas, você arruma um brinde, se vire. Vamos ver, já respondeu uma. O que é que eu estou medindo aqui, pessoal, para poder verificar? O que é que está variando, melhor dizendo? Quando eu coloco alguma coisa condutiva entre os eletrodos. Não, errou. Quase lá. Resistência, ali, ó. Resistência. Então, na verdade, eu estou fazendo... você também viu ali a dica, né? Você é inteligente, ó. Pegou a dica lá em cima, ó. Aqui, gente, ó. Tem que prestar atenção aos detalhes, ó. A dica estava dada ali, ó. Ó. Varia a resistência, galera, ó. Você tem, à medida que o particulado ele aumenta, você tem uma curva descendente exponencial de queda de resistência, na verdade. Você tem uma queda de resistência. Quando você tem essa queda de resistência, lei de Ohm. Quando eu aplico tensão e tem uma resistência, isso vai resultar numa corrente. Então, quanto menor a resistência, maior ou menor a corrente? Maior, beleza. Então, ele vai, pelo aumento da corrente, ele vai informar a sua unidade de controle, porque ele não conversa diretamente com a central, é protocolo CAN também. Ele vai informar a sua unidade de controle,
esse aumento de corrente que corresponderá a um aumento de particulado, mostrando que o filtro DPF está perdendo eficiência. Alguns motivos podem levar a isso, a gente discute depois. Aqui nós temos 2 modelos de sensor de particulado resistivo. Esse aqui é aplicado na Volkswagen, tá? Esse outro aqui é aplicado Iveco, né, Celso? Cadê? Celso foi embora, mas é Iveco, pode ter certeza. Todos os 2 têm a mesma derivação, que é o motor da Powertrain. Aí ele usa esse sensor de particulado. Sim, eles são diferentes. O protocolo CAN de um não vai casar com o outro, portanto, eles não vão conversar com centrais que não sejam ou Volks ou Iveco, né, dentro das suas. E a gente vai ver um detalhe. Esse daqui tem 2 pré-aquecimentos que a gente vai discutir, o do Iveco, enquanto que esse daqui só tem um pré-aquecimento, tá? E quem lembra de som da banda larga é até parecido, né? Um pouquinho parecido com a questão da som da banda larga. Ok? A leitura. Mas antes de falar do teste do sensor, quando ele detecta aumento de corrente por redução de resistência pelo particulado, algumas causas possíveis. O substrato, né, vamos chamar assim numa linguagem popular, o miolo do DPF ele quebrado, ou com vazamentos, ou solidificado, porque em combustão ele acabou derretendo por excesso de combustível e calor, ou alguém teve a feliz ideia de remover, né? É isso que pode ter também sido feito. E que às vezes fazem por aí no sistema ainda do Euro 5 das vans. Mas se fizer aqui, vocês já viram com o Vladimir que o negócio pega, né? Então não pode fazer, né, gente? Vamos aprender a consertar. Na sequência, eu trago aqui para vocês as fases de trabalho do sistema. Eu aqui ainda não estou falando do que o NOx faz, tá? O NOx Tester. Mas sim de como o sistema trabalha. Então, dentro do processo, eu tenho uma fase de pré-aquecimento. Qual é o objetivo? Remover a umidade do sistema, tirar a umidade. Por quê? Se tiver umidade em excesso e eu der um superaquecimento, eu posso causar um choque térmico e quebrar o conjunto. Então tem que tirar essa umidade. No caso do Iveco tem um segundo pré-aquecimento e na sequência entra a regeneração. O que é a regeneração? Eu remover aquele particulado que acumulou entre os eletrodos. Olha a temperatura que ele chega. Quase, vamos arredondar, 800 graus. 800 graus de temperatura é o que ele atinge, galera. A gente vai ver no filme que fica em brasa, tá? Isso acontece toda vez que eu ligar o veículo. Sim. Toda vez que eu ligo o carro, esse processo se repete no sensor de particulado. E a partir daí, ele está apto para leitura. E aí, qual é a intensidade de corrente que ele tem que medir? O que é que está escrito ali? 0. Mas 0 o quê? Agora eu peguei vocês. Vamos ver quem realmente assistiu às aulas de eletricidade. Fala lá, repete. Microampere. Milionésima parte do ampere, mesmo assim tem que ser 0, pessoal. Fora disso, esse sensor não estaria em boas condições. Depois de regenerado, ele tem que ser 0. Tá? Já? Oh, não dá nem para esquentar o canto, Celso? Então tá bom. Vou acelerar. Você tinha que ter me avisado antes. Você saiu, seu sacana. Porra. Então tá bom. Pessoal, rapidinho aqui, ó. Vamos ver o processo? Se a gente olhar ali, a gente vai ver a fase a fase, tá? Fase a fase. Olha lá. Eu estou testando o sensor Vox, tá? Vox. Só marcar o tempo aqui. Observa, na hora que eu mudar de tela,
Ele está em stand-by, ele ainda não começou a regenerar. E ele já está me dando lá que não tem falha, bom sinal, porque se tivesse falha já era problema, tá? O equipamento nos permite isso aí. Nesse momento, ele começou o processo já de aquecimento. Olha lá, pré-aquecimento, está tirando umidade. E depois, ele entra no processo de regeneração. Ainda ali, eu não vou considerar leitura de corrente, porque ele ainda está em regeneração. Olha o detalhe, internamente ficando em brasa. Olha lá. Daqui a pouco ele vai, olha lá, ficando em brasa. 800 graus, gente. Ficando em brasa. É isso que acontece no caminhão, que o equipamento está reproduzindo, tá? Olha lá. Acabou essa etapa, aí ele vai entrar em leitura. É porque a filmagem não ajuda muito na posição, mas ele está lá, não regenerado em leitura, e a leitura está dando 0. Sensor em boas condições. Simples, rápido, e eu tenho o diagnóstico do sensor. Está na mão para atender vocês. Ok? Avançando aqui, que cortaram meu tempo, né? Disseram que era só 10 minutos. Eu tenho ali o sensor de amônia. Gente, vocês viram com os nossos colegas anteriores que se produz amônia em todo o processo de trabalho do SCR, né? Na primeira etapa, gente, ó, eu vou pegar a ureia, e o que é que fica? Amônia e ácido isocianídrico, veneno. Na etapa 2, essa amônia, ou melhor, esse ácido isocianídrico eu combino com água e resulta em gás carbônico e mais amônia. E vocês viram com os colegas que é a amônia que se combina com NOx para poder fazer a sua conversão, né? Conversão em gás, nitrogênio e água. Mas, gente, tem alguma coisa perfeita na vida? Não, aqui também não é perfeito. Então, que tem um detalhe importante. Se você procurar alguma coisa perfeita, você não casaria. Porque tua esposa não te suportaria, nem você a ela. Então, não existe perfeição nessa vida, gente. Aqui também não. Então, eu tenho aqui, ó, resíduo de amônia. Agora, por norma, esse resíduo de amônia não pode passar de quanto? 10 ppm, Euro 6, está ali. Então, o que é que eu faço? Usando o NOx teste, eu testo esse camarada aqui, ó, está aqui, ó. Aqui ao vivo, ó. Ele aqui. Tá? Então, eu utilizando o NOx, eu consigo fazer o teste desse sensor de amônia. O processo é simples, está ali. Simplesmente eu vou acessar, faço a leitura e verifico o que ele vai dar. Ele deveria dar 0, porém, pela própria calibração dessas sondas de amônia, a gente aceita até 3 ppm. Isso eu estou medindo, claro, fora do caminhão. Se eu quero medir no caminhão ele deve dar no máximo quanto? 10, que é o que a norma pede. Se a minha sonda está boa, ele deu acima de 10, eu vou verificar como é que está o meu processo de conversão de NOx. Então aqui, eu já consigo testar o próprio catalisador de amônia, gente. Pela posição do sensor. Está vendo que a gente tem solução para os problemas? Ok? Rapidinho aqui, só controlando o tempo agora. A gente pode também usar o NOx para fazer o acionamento da bomba, né? Do Arla. E aí eu faço uma série de testes, pessoal. A gente tem uma situação real aqui de um tanque. Eu estava dando erro no nível de Arla. Ele vai virar ali depois e vai mostrar que tem um erro. A questão é a seguinte, esse erro pode ser sensor, placa ou fiação. Usando o NOx para testar o tanque, a gente consegue verificar isso. Olha lá, mostrou que tinha erro. Simplesmente eu alimento o tanque, e evidentemente tem um protocolo CAN essa história. Eu alimento o tanque e dou o comando para ele energizar. Energizei. Quais são os valores que eu encontrei? Ó? Tensão de alimentação 5 volts. Detalhe, tá, gente?
Para medir tensão, o meu referencial é o negativo da fonte. É o melhor referencial. Porque eu tenho que testar o próprio massa. Massa com massa? Sim. Porque eu posso ter problemas de resistência de contato ou mesmo interno à central. E eu não tenho massa perfeito, massa eletrônico. Então, sempre, todos os meus treinamentos, eu catequizo o aluno. Você tem que usar um cabo negativo de bateria. Faz ele bem comprido, você leva para onde você for. E ele é tua referência para tudo, tá? E aí a gente mediu, essa medida ainda não foi conclusiva. Porque deu aqui um sinal de 0,49, não foi conclusiva. E aí partimos para medir resistência. E qual é a conclusão? Se eu olhar aqui, ó, alimenta aqui negativo, positivo, eu medi a resistência, desliguei, é claro, medi a resistência como está aqui. Medi a resistência de positivo para sinal, e quando eu medi de negativo para sinal, o que é que deu? Infinito. Ou seja, quem é que está ruim? A boia do tanque. Ali eu troco e reparo com certeza. O equipamento me ajudou para isso. Tudo na bancada, com toda a tranquilidade do mundo. Tá? Ele ainda pode te ajudar a medir os sensores de temperatura, medir a válvula solenoide que libera o ar. Você faz todos esses testes em bancada. Medir sensor de pressão. E olha o detalhe, ó, o valor de pressão dele em 0 bar é o mesmo do reio, 0,5 volts. Mesma referência. E quando eu boto ele para funcionar e coloco água no sistema, sem usar o bico injetor, a tensão medida fica de 1,24 a 1,35. Então, aqui são referências que eu utilizo até nos treinamentos. E veja vocês, o acionamento do motor da bomba, só com osciloscópio, gente. Eu vou mostrar como é o sinal. Pena que não vai dar tempo de comentar muita coisa, mas ele é um sinal altíssimo em frequência. E ele inverte a polaridade. Por quê? Numa hora ele pressuriza, na outra ele faz a purga da bomba. Quando faz a purga, ele inverte a polaridade. Só dá para enxergar isso com osciloscópio. Para saber se está sendo comandado ou não. Por quê? O NOx testa dá o comando por câmera, mas está respondendo ou não? Só com osciloscópio para saber. Tranquilo? Avançando aqui, vai dar tempo tranquilo. Nós temos aqui o tanque de ar lá do Multijet. Veja que é completamente diferente e compacto. Ó. A principal peça aqui é essa número 2, gente, que o pessoal, os colegas antes falaram dela, é o LQS. O que é que o LQS faz? Mede nível do ar lá por ultrassom, temperatura e concentração de ureia. É o que ele mede. E tudo isso por meio de uma coisa chamada protocolo SENTE. Ué, é isso aí. Ele não trabalha com tensões, ele trabalha com protocolo de comunicação. Mais uma vez, só dá para medir com osciloscópio. Tá? Mecânico de diesel tem que saber usar osciloscópio. Tem que saber eletricidade. Senão, vai ficar naquela. Troca para ver se fica bom. E aí perde tempo e dinheiro. Só para ilustrar, aqui eu tenho o protocolo SENTE. Ó. É isso aí. Ó. É um pacote de informações unidirecional. Ou seja, sensor central. Que pode transmitir mais de uma informação ao mesmo tempo. Isso é o protocolo SENTE. É isso que eu tenho numa bomba de Arla que tem sensor LQS. Bomba de Arla de diesel leve, que é a maioria. Que é esse modelo aí. Tá? Que vai de Splinter, passando pela família do Multijet e outros mais, como Ducato, Renault e etc. Só para a gente fechar, dicas. Tá? Olha lá, obedecendo a norma OBD-BR3, o sistema Multijet irá inibir a partida caso haja falta de ar no tanque, devendo ser abastecido e aguardar a luz espia apagar. Isso é importante. Abasteça, espera a luz espia do Arla apagar e depois posso dar a partida. O consumo de Arla varia. E não é igual do caminhão, tá, galera? Não tem parâmetro igual, não. Ele pode ir de 1 a 3,5 litros a cada 1.000 quilômetros. O que traria autonomia entre 13 e 3.700 quilômetros. Depende do pé do motorista. Se ele tiver pé pesado, ele gasta mais, tá?
Havendo falha elétrica, mecânica ou baixa qualidade do Arla, como falou o Vladimir, abre 50 quilômetros e ele, verificando a luz espia, acende se aquela falha permanecer. E o motorista tem mais 900 quilômetros antes que ele pare de dar partida. Ok? Então ele tem um espaço para chegar até o ponto de socorro. Mas se ele não respeitar isso e deixar faltar 100%, quando ele abastece o sistema, não reconhece mais. Aí ele tem que levar na concessionária, porque por enquanto só ela tem o equipamento de diagnóstico para isso. É uma dica para você dar para o seu cliente, tá? Não deixar faltar Arla. Caso a percentagem de ureia fique abaixo de 27%, a LQS informa baixa qualidade. Olha só, não dá para botar qualquer Arla não. Beleza. E aí acende a luz espia. Bom, tá aí 2 treinamentos que nós vamos fazer na cidade de Recife, de reparo de central, em parceria com a Hybrid. Vai estar lá com a gente o nosso amigo César. Gente, um abraço e obrigado pela atenção. Palmas para o Edmilson. Top pra caramba, velho. Parabéns, irmão. Ei,